Pessoal, bem-vindos ao canal. Thiago Galhardo. Sim, o Inter ganhou a segunda consecutiva, subiu na tabela, mas a gente tem que falar do Thiago Galhardo. Principalmente porque tem fatos novos aqui e eu tenho outras coisas a acrescentar. Deixa eu pedir para vocês, chegar aqui no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, dá like e comenta sobre o Galhardo afastado. O Pedro Ernesto Denardim, na Rádio Gaúcha, o Pedro revelou, que na sexta-feira o Galhardo teve uma reunião com a direção do Inter. Bom, só vamos situar aqui. Ele foi afastado, a informação que eu tenho, ele foi afastado no sábado, depois do treino. O Inter chegou para ele e disse: Galhardo, tu vai ficar fora do jogo contra o Fluminense. Na sexta-feira, o Thiago Galhardo teve sim a reunião com o Paulo Brax. A informação do Pedro eu confirmei com alguns detalhes. Galhardo chegou na sala de Paulo Brax, de acordo com a informação do Pedro, e disse: eu tenho cara de palhaço para ser tratado do jeito que eu sou tratado? Eu vou jogar contra o Fluminense? Não vou jogar? As pessoas do Inter me confirmaram que o Galhardo perguntou quais eram os planos para ele. E o próprio Paulo Brax falou para o Eduardo Gabardo, que tem uma coluna em Gaúcha ZH, além de trabalhar na Rádio Gaúcha. Paulo Brax disse que houve uma discussão sobre o momento dele no clube e tal. Houve uma conversa. O Galhardo expôs o lado dele, ele entende que está sendo subaproveitado, e ele colocou o fato dele ter sido artilheiro do Inter em 2020, na temporada passada, e ser um dos artilheiros do Inter nessa temporada. Ele era um dos artilheiros até o jogo contra o Flamengo. Aí o Yuri empatou, e agora também o Yuri virou... Não, o Yuri empatou. E o Edenilson também aparece como um dos artilheiros do time. Enfim, o Galhardo entende que ele está sendo subaproveitado, que ele está sendo usado menos do que deveria. Ok? E o Galhardo também ouviu coisas do lado do Internacional. O Inter entende que o Galhardo está mostrando pouco envolvimento no dia a dia. E isso foi dito a ele na sexta-feira. Nessa sexta-feira, em que Galhardo e Paulo Brax se reuniram, o Galhardo falou para o Inter que tinha um assunto particular para resolver fora de Porto Alegre. E o Galhardo pediu na sexta-feira para não treinar na segunda e na terça. E ele foi autorizado. A informação que eu tenho é que ele foi retirado do jogo no sábado depois da direção conversar. Tá? Ele foi liberado para tratar do assunto particular, mas também porque o Inter entende que ele não está envolvido no dia a dia. Eu perguntei, como é que se afere que ele não está envolvido no dia a dia? Houve ato de indisciplina? Ele faltou a algum treino? Ele se recusou a fazer alguma atividade? Me disseram, não houve ato de indisciplina, o Galhardo não faltou a nenhum treino, mas pequenas atitudes do dia a dia indicam, na leitura do Inter, que ele não está mostrando envolvimento com o clube, que ele não está engajado como o restante do elenco. Eu insisti, mas o que exatamente aconteceu? E eu perguntei, a reunião com o Paulo Brax, o tom usado com o Paulo Brax pode ter feito isso? Eu ouvi que a atitude pesou muito mais do que o tom, porque aqui tem uma divergência se houve isso, se houve aquilo, se houve uma discussão mais quente, enfim. A atitude dele incomodou, assim como a falta de envolvimento na visão do Inter. E o Galhardo entende que ele está sendo subutilizado. Então tem esse conflito aí, tá? Ele foi liberado, em tese ele se reapresenta na quarta-feira, eu digo em tese porque é o plano, tá? O staff do Galhardo, desde sábado, noticiou que ele estava sendo liberado porque tinha um compromisso particular no Rio. O staff do Galhardo falou isso desde sábado, tá? E o staff do Galhardo e o Inter afirmam que não há proposta nesse momento pelo Galhardo. Não há proposta. E o Galhardo renovou o contrato com o Inter no meio da temporada passada, quando ele estava muito bem, e ele não tem um contrato só até o final do ano. Então, para ele sair, tem que vir uma oferta. No Campeonato Brasileiro ele não pode jogar por outro clube, vocês sabem. Série B dificilmente vai pagar o que ele recebe. Tem que vir uma proposta de fora. Nesse momento, essa proposta não está aparecendo. Ele vai voltar e ele vai continuar no cenário dele. Ele não é titular e ele não é a primeira opção para o ataque nesse momento. E agora tem esse fato dele ter tido a reunião com o Paulo Brax e ter ouvido algumas coisas. Eu ouvi que o Galhardo pode mudar a situação dele ainda. E eu ouvi como exemplo Paulo Guerreiro. O Guerreiro chegou, o empresário do Guerreiro chegou a pedir rescisão de contrato com o Inter. E o Guerreiro não rescindiu, o Guerreiro voltou, e o Guerreiro não só voltou, como voltou a atuar e fez gol. Então, ainda há uma brecha para o Galhardo ficar, mas nesse momento ele está muito mais fora do que dentro.
Quero a opinião. Qual vai ser o futuro do Thiago Galhardo? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, assiste os outros vídeos. Daqui a pouco eu tô de volta. Até mais.